Olá, seja você bem-vindo e bem-vinda! Está começando a partir de agora mais uma edição do podcast no ar. Que bom estar com você mais uma semana e que bom também estar ao lado deste meu grande querido colega, o Hércules Ramos. Tudo bem, Hércules? Tudo bem, Manuel. Tudo tranquilo, graças a Deus. Perguntamos no mesmo tempo. Eu tô bem, graças a Deus. No mesmo time. Como é que tem vivido esses dias aí? Muita correria, mas é isso que a gente se propõe a fazer. E a nossa convidada de hoje é para lá de especial, não é isso, Emanuel? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes ainda nessa nossa programação especial sobre o mês da mulher. E a cronologia foi essa. A primeira convidada falamos sobre literatura e diversos outros assuntos. Nossa segunda convidada falamos sobre comunicação. E hoje vamos falar sobre a advocacia, que é uma área, é um nicho predominantemente de mulheres. 51% dos advogados no Brasil são do sexo feminino, na OAB inclusive. Então, elas estão muito bem representadas, sobretudo nesse mês que é especial do Dia da Mulher. Com certeza. Então, vos apresente quem é a nossa convidada de hoje, meu querido. Olha, espero acertar o nome dela de primeira. Maísa Rabelo. Espero ter acertado o nome dela. Ela é procuradora da mulher aqui no nosso município de Xeramobim e com certeza vai discorrer sobre os mais variados assuntos relativos à mulher. Então vamos desejá-la boas-vindas. Maísa Rabelo, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar recebendo aqui para a gente conversar, né, sobre advocacia, como o Hércules traz, e aí conversar sobre direito da mulher, falar sobre a procuradoria na qual está à frente, enfim. Muita coisa a gente vai aqui debater no nosso podcast. Mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Dizer que estou muito feliz e honrada de participar desse programa tão relevante no nosso município. E estou aqui à disposição para falar sobre o direito das mulheres e falar também sobre a Procuradoria, que é um órgão, né, que faz parte do Poder Legislativo. E é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Mas antes da gente começar, né, a debater especificamente sobre as nossas temáticas de hoje, gostaria de saber de onde surgiu a vontade, o desejo da Maísa Rabelo pela advocacia, essa área que é dominada pelas mulheres. Eu acredito que a partir do momento que a gente acaba visualizando muitas injustiças, né, no dia a dia, nas situações da vida, eu senti o desejo, né, de estudar, fazer direito, buscar mais informações e a qualificação profissional nessa área. E com 17 anos eu passei no vestibular, fui morar sozinha em Fortaleza, né? E iniciei na Unifor Direito. E a partir de então eu consegui, né, graças a Deus, o incentivo também da minha família, a concluir essa faculdade, né? Que não é fácil, mas que é possível. E aí, a partir de então, a gente veio tentando fazer o melhor trabalho possível, com muita responsabilidade, com muita ética, né? E é isso. Atualmente está na Procuradoria da Mulher, como procuradora da mulher. E eu gostaria que você explicasse para a gente, né, o que é que faz uma procuradora e também nos explicasse qual é o papel da Procuradoria para nossa sociedade. A Procuradoria Especial da Mulher, aqui de Quixaramobim, ela foi criada através de um projeto de lei proposto pela vereadora Ana Edna, né, em 2022, e somente em 2023 foi efetivada na gestão do presidente Igor Martins. Foi visualizada a necessidade, né, de colocarem esse equipamento aqui na cidade, porque não tinha um órgão específico de defesa, né, das mulheres. E aí, em 2023, foi efetivado, iniciou todos os trabalhos, né, relacionados a isso. E para mim foi uma honra imensa quando, em janeiro do ano passado, eu fui convidada para ser, né, nomeada para ser Procuradora Especial da Mulher. E é um órgão que acolhe mulheres, é um órgão que trabalha na defesa do direito das mulheres e que, desde sua abertura, que está um pouco mais de 2 anos, né, já atendemos 366 mulheres.
E o número, para mim, né, é alarmante e assustador, porque nós estamos falando aqui de Quixeramobim. Sim. Né? Verdade. Uma cidade relativamente, né, pequena, se a gente for considerar as outras cidades que nós temos aqui circunvizinhas, mas que traz aí, né, esse número de atendimentos que demonstra que a mulher tem sido vítima em algum momento de alguma violência, né? E o mais interessante também é que, por acaso, só no ano de 2025, foram deferidas 369 medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário. Ou seja, em que pese o número da Procuradoria seja alto, existe ainda uma subnotificação. Nem todas essas mulheres que passam, né, pelo Poder Judiciário, elas chegam à Procuradoria, né? E é muito importante esse atendimento na Procuradoria, porque tem orientações, né? Antes da mulher já ir registrar o boletim de ocorrência, a gente consegue estar fazendo todo esse acolhimento antecedente, né? Maíse, deixa eu tirar algumas dúvidas minhas e com certeza da nossa audiência. Gostaria de começar falando e tirando a dúvida sobre a alienação parental e gostaria que você me explicasse se existe uma correlação com o crime vicário. A questão da alienação parental, ela é muito utilizada, né, para atingir ali a mulher também naquela situação de vulnerabilidade, digamos assim. E, querendo ou não, o homem, ele passa a falar com os filhos, tentar induzir a mudança de comportamento, né? A mudança de tratamento até da mulher. E a questão desse crime vicário, eu enxergo que é algo que realmente atinge a mulher de uma forma mais forte, digamos assim, né? Aconteceu lá em Tubiara. Exatamente. Aconteceu recentemente diversas situações que evidenciam muito que o homem ainda se utiliza de muitas formas e ferramentas, digamos assim, para tentar atingir a mulher, né? E principalmente nessa situação com os filhos. A questão do spray, que foi agora sancionada pela Câmara Federal, que vai autorizar, vai ser sancionado ainda pelo Senado e ainda vai para a sanção presidencial, para que a mulher possa portar e para que a mulher possa, na verdade, se utilizar desse spray a partir dos 18 anos contra alguém que possa vir com violência contra ela. Qual a sua opinião a respeito desse spray? Eu acredito que é algo de extrema importância, né? Hoje nós, mulheres, nos sentimos muito vulneráveis em todos os lugares. E o spray, eu acredito que ele vai ajudar, sim, numa possível proteção. Ainda não seria o suficiente, digamos assim, porque um spray para a força de um homem ou mais homens ainda é muito pequeno, né? Mas aí já é um avanço. Eu penso que são passos de formiguinhas que a gente acaba precisando, né, percorrer para conseguir coisas maiores. Então, podemos iniciar nesse spray, quem sabe depois em uma arma, numa bolsa, né? Eu acho muito importante. Atender todo esse contingente de solicitações das mulheres na Procuradoria requer, né, diversos apoios. Quais são os principais parceiros da Procuradoria da Mulher? Assim, hoje a gente atua juntamente com a Rede de Proteção à Mulher aqui do município de Quixeramobim. Então, temos apoio da Delegacia, da Polícia Civil, da Polícia Militar, também da UPA, né, das secretarias do município, do CREAS, do CRAS. Então, assim, sempre a gente busca o fortalecimento dessa rede para que cada vez mais essas mulheres tenham atendimento de qualidade, né, com a qualificação dos profissionais. E a gente tem feito muito além, inclusive, do que é proposto pela Procuradoria. Falar para vocês que recentemente, inclusive, teve cursos de qualificação lá na sede da Procuradoria Especial da Mulher e que me deixou muito feliz porque o público majoritário foram as catadoras de materiais recicláveis. E, querendo ou não, com essa certificação, elas poderiam optar, escolher por, quem sabe, outra profissão ou ser uma fonte a mais, né, de renda
para elas e para os familiares. E eu acredito muito nessa questão da independência financeira. Sim. É super importante a gente falar disso. É muito importante também que tenham órgãos, né, que possam proporcionar a essas mulheres essa oportunidade, digamos assim. Perfeito. Doutora Maísa, em relação à questão da demanda de atendimento, né? Quais são as principais demandas que chegam até vocês? Das vítimas que chegam até a Procuradoria da Mulher. São vítimas em que sentido? Principalmente relacionados à violência, né? Uhum. A violência doméstica e familiar. E assim, claro que aqui a gente não pode externar Sim. muitas coisas, principalmente por conta do sigilo profissional, né? Mas a maioria das demandas, elas envolvem agressões físicas mesmo, violência sexual. Inclusive, algo que me chocou muito também dentro da Procuradoria foram casos de cárcere privados, né? E essa insistência também do agressor de que, embora sendo preso, punido, posteriormente, quando solto, muitos deles ainda passam a querer atormentar novamente essa mulher, a querer buscar algum tipo de contato, né? E assusta bastante, mas ainda assim, eu acredito que as mulheres têm que denunciar, elas têm que buscar, né, formas de parar esse agressor, porque nenhuma mulher merece viver em situação de violência. Você trouxe aqui para a gente um dado sobre a questão das medidas protetivas, né? Que já foram solicitadas e atendidas. Quando chega nesse ponto da medida protetiva, a mulher ela tem, né, a sua proteção a determinada distância, né? Do seu antigo parceiro, do seu agressor, né? Vamos poder dizer assim. E aí, quando essa medida protetiva falha, quais são os procedimentos? O que acontece? A medida protetiva, a gente tenta fazer o máximo que seja efetiva, né? Uhum. O Poder Judiciário defere para a vítima e logo que aquele agressor ele não respeita as medidas, passa a cometer um novo crime, né? Que é o descumprimento das medidas protetivas de urgência. E com isso, a mulher ela pode estar fazendo uma nova denúncia, falando desse descumprimento, e a polícia a qualquer momento pode prender esse agressor. E assim, a questão da falha é inevitável. A gente enxerga muitas vezes que o Estado ele não pode estar em todos os lugares com essas mulheres. Uhum. Né? Não podemos ter segurança quase que particular, digamos assim, ao nosso lado a todo momento. Até porque as estatísticas mostram que a maioria dessas vítimas de violência, elas são vítimas dentro das próprias residências, né? Pelos agressores, maridos, companheiros, ex-companheiros, né? Familiares. Então, assim, eventualmente que chega a acontecer a questão da falha da medida protetiva, é por questão mesmo que a gente visualiza do Estado, né? Uhum. Que não tem garantido 100% a segurança de todos, né? Eu gostaria de saber também acerca do assédio sexual e a importunação sexual. A diferença, por gentileza. A diferença principal que existe nessa questão do assédio e da importunação é que o assédio, muitas vezes, ele acontece nos ambientes de trabalho, onde existe um poder hierárquico, né? Relacionado àquela situação. E já a importunação sexual pode acontecer com todas as mulheres, né? E ela é muito mais corriqueira. A gente visualiza que os abusadores, digamos assim, eles se utilizam até mesmo de transportes públicos, né? Para estar abusando dessas vítimas, né? A gente sempre se depara com notícias lamentáveis, né? Nesse sentido. Mas a questão da hierarquia, do poder, né? Ela é a diferença principal para essa questão do assédio e do abuso sexual. Dentro dos ônibus tem os famosos encoxadores. Sim. Né, infelizmente. Aí se configura, viu, a questão da importunação. E também, dados de 2025, lamentavelmente, 4 mulheres foram assassinadas todos os dias no Brasil. A questão do feminicídio ainda é muito grande e um crescimento exponencial
deste crime aqui no Brasil, não é isso, doutora? Com certeza, a gente tem visualizado e acompanhado também, né, com muita tristeza esses dados, mas também eu enxergo como uma subnotificação, digamos assim. Cada vez mais que as mulheres estão tendo informação sobre seus direitos, elas estão buscando denunciar e está aumentando todos os números, né? E também, recentemente, teve a aprovação de uma lei, em 2024, que transformou o crime de feminicídio em autônomo, né? Sendo um artigo a mais do Código Penal e aumentando o tempo de pena de 30 para 40 anos de prisão desse agressor, né? Desse réu. E aí eu enxergo que, em que pese tenha todo esse desenvolvimento legislativo, digamos assim, os números são alarmantes, é uma tristeza imensa a gente acompanhar tudo isso, mas é porque também as mulheres, eu acredito, que estão criando coragem de denunciar, né? Depois de tantas lutas, depois de tantos movimentos e de situações de extrema, né, vulnerabilidade, digamos assim, estão levantando, não estão silenciando, e eu acho que parte daí a importância da denúncia também, né? Olha o extremo que isso alcançou. A mulher não quer mais ter nenhum tipo de relação com o marido, quer acabar com o relacionamento, e ele, com todo o seu machismo, com toda a sua arrogância, vai lá. Na maioria dos casos, o modus operandi é esse, vai lá e tira a vida da mulher, porque ela simplesmente não quer mais se relacionar com ele. Porque assim, é uma questão também muito cultural, né? É a cultura do machismo, né? Do patriarcado ainda, que prevalece, a gente visualiza principalmente aqui no Ceará, no interior também. Os homens querem fazer as mulheres de objeto, acreditam que são donos, quando no final das contas eles têm que entender, têm que se conscientizar também que todos nós merecemos ser livres, merecemos o respeito, a dignidade. Existe também o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, que garante essa igualdade, né? Então, eu acho que é uma questão que precisa mesmo ser trabalhada, né? Essa conscientização. E ontem mesmo eu estava participando de uma roda de conversa com o Dr. William, né? E outras demais pessoas lá no Céu das Artes, né? E conversando sobre esse assunto, eu estava dizendo para eles que seria muito importante que cada vez mais as mulheres também tivessem a responsabilidade na criação dos filhos, no sentido de quê? De ensinar os seus filhos homens a não se tornarem agressores, né? E as suas filhas mulheres a jamais permitir qualquer tipo de violência. E aí eu acredito que o futuro, né, poderia tá sendo modificado, tá se transformando essa questão da cultura em si, né? Para um futuro melhor, quem sabe. Sobre esse ponto, né, que é um ponto ainda muito frágil dessa questão da educação da mulher para o seu filho não se tornar um agressor, é visto dessa forma porque muitas vezes o filho só vai ter essa orientação quando ele chega em outro espaço, como a escola, né, que é o espaço onde nós temos aí a perpetuação de diversas temáticas, né? E que é o espaço onde há diversos letramentos acontecendo. E aí, sobre a questão educacional, qual é o papel que a escola tem, né, para educar homens e mulheres nessa construção aí da garantia dos direitos da mulher e também, né, do debate contra a violência feminina? O papel da escola é de extrema e fundamental importância, né? Porque, como bem você falou, é o momento que eles estão em desenvolvimento, é o momento que eles têm acesso a muitas informações, e eu acredito que a partir daí, eles conseguindo terem, né, essas informações, podem até ajudar em casa. Por diversas vezes, quando eu estou realizando algum trabalho preventivo da Procuradoria, né, que a gente vai para as escolas, vamos para os distritos, estamos ali no meio das crianças e dos adolescentes também, muitos deles chegam a: doutora,
tia, preciso de um atendimento. Eles começam a se identificar, né? Exato. Acontece isso dentro da minha casa. Então, a partir do momento também que a família, né, que a gente sabe que nem todas têm a estrutura, né, necessária para um crescimento saudável de uma criança. E aí, quando ele chega a falar nesse sentido, de querer buscar ajuda, a gente enxerga que a gente está no caminho certo, né, de estarmos nesses espaços. E a educação é de extrema importância, não dá para fugir disso, porque eu também acredito, eu acredito muito que o respeito é a base de todas as relações. Então, se você respeita o coleguinha, se você está ali tendo uma educação de qualidade, e aquelas crianças também passam a levar para casa. Então, os pais que têm, né, esse comportamento, os pais que ainda estão numa certa antiguidade do machismo, do patriarcado, passam a aprender com os próprios filhos, né, de que isso é errado. E que não pode se perpetuar por muito tempo. Exatamente. E sempre fazendo essa dissociação, que a família educa e a escola escolariza, não é isso? Com certeza. Voltando, fazendo aí uma digressão, o que nós falamos no início. Na área da advocacia, 50%, 51% são mulheres. Como você analisa essa conquista na sua área, esse espírito de sororidade na sua área? Eu me alegro muito, né, que muitas mulheres estão se qualificando mesmo, estão buscando seus direitos, né? Porque, querendo ou não, a gente visualiza que antigamente era uma profissão muito machista, né? Inclusive, por algumas vezes eu cheguei a me sentir um pouco constrangida no exercício da minha profissão, porque eu iniciei, né, na área criminal e, querendo ou não, quando a gente vai lá no presídio, quando a gente está indo lá atender um cliente, né, tem uma diferença de tratamento, né, no fórum, pelos juízes. Mas, graças a Deus, eu acredito que era só um sentimento meu mesmo, né? E eu nunca cheguei a efetivamente passar por um preconceito ou então ser apontada dessa forma, até por conta do meu posicionamento sempre muito firme, muito responsável, né? Que eu acredito que também faz toda a diferença. Mas, para mim, é uma alegria extraordinária ver que muitas mulheres estão aí na advocacia, né? Buscando seus direitos e lutando também pela sua independência financeira. Muitos direitos já foram conquistados pelas mulheres, há um avanço, isso é considerável, mas o que é que ainda, né, é fundamental as mulheres conhecerem sobre os seus direitos, que é pouco conhecido por elas? Eu acredito que todas as mulheres devessem ler a Lei Maria da Penha, né? Principalmente identificar também no artigo 7º as 5 formas de violência, que é a sexual, a física, a moral, a patrimonial também. E, além da Lei Maria da Penha, também a CLT, seus direitos trabalhistas, que hoje também existe a garantia da igualdade salarial, né, para homens e mulheres que exercem a mesma função e que devem serem remuneradas, né, do mesmo valor que o homem. E aí, considerando isso, eu acredito que os avanços são inúmeros, como bem você falou, mas existem ainda muitos desafios, né? As mulheres têm que estar a todo momento se atualizando, porque para acompanhar tudo e conseguir dar efetividade a esses direitos, né? Como você acredita, ou melhor, o que você, né, acredita em relação à ocupação das mulheres em alguns espaços? Porque hoje ainda existem espaços que ainda são muito da figura masculina e que a gente ainda não teve muitos avanços relacionados. Vou falar aqui, por exemplo, na área da tecnologia. Ainda é uma área onde a maioria, os homens, estão presentes. Na segurança, no mesmo sentido. O que é que acontece que apesar, na política também, né? Enfim, o que é que acontece que apesar de nós termos aí diversos avanços, de falarmos sobre equidade, sobre igualdade, ainda não esteja acontecendo, né, essa integração das mulheres dentro desses espaços? Eu acredito que isso se dá principalmente pela falta de oportunidades iguais, né? Então, é aquela questão da sobrecarga, do trabalho invisível da mulher, né?
Porque muitas vezes aquele homem chega lá mais rápido porque tem uma mulher por trás, né? Cuidando da roupa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E querendo ou não, essa sobrecarga impede um pouco as mulheres de conseguir conquistar aquele mesmo espaço, né? Mas eu tenho observado também que muitas mulheres têm buscado, né? Falar mais, ocupar mais, na oportunidade que tem, não silenciar, não calar e lutar, né? Para cada vez mais estarem ocupando esses locais. E aí, você me fez lembrar também de uma situação que muitas mulheres, mesmo na política em si, elas passam a ter menos oportunidades, digamos assim. Até pouco tempo, até o fundo eleitoral, os valores eram diferenciados, né, para os homens, diferentemente das mulheres. E aí eu acho que falta isso, mais oportunidade, né, mais possibilidades, assim. Das violências que você elencou, moral, psicológica, patrimonial, etc., qual a que mais ocorre no nosso dia a dia? Eu acredito muito que acontece mais a psicológica, né? Ela muitas vezes antecede todas as outras. Eu acho que no menor sinal que o cara é agressor, ele passa... A mulher tem que observar. E aí começa daí. Às vezes ali no desagrado, numa discussão chata, numa situação ali, o cara acaba atingindo o psicológico da mulher. E ela vai deixando passar muitas vezes, sutilmente. Vai mudar, as coisas podem, né, melhorar. E muitas vezes passa só o agravamento daquela situação, né? Que chega numa violência física e, por fim, de forma muito trágica, muitas vezes pode chegar a esse feminicídio, né? Que tem penas, de acordo com o Código Penal, de 20 a 40 anos, que são as maiores do nosso Código de Processo Penal. Exatamente. E aí, além disso também, eu observo que a dependência emocional permite também que muitas mulheres permaneçam nessas situações, porque algumas pessoas passam a perguntar: e por que essa mulher, no menor sinal, não vai embora, não sai disso? Não é verdade? Vocês já chegaram a se perguntar? Sim. E o que vocês acham sobre isso? A questão emocional e muitas vezes financeira. Esses dois fatores realmente são, assim, no ponto de vista meu também, os principais. Realmente... Estamos errados? Não, não estão, não. Realmente, a dependência financeira, ela faz toda a diferença, né? Muitas mulheres passam a ficar dentro daquele relacionamento abusivo, né? Porque não tem para onde ir, não tem qualquer fonte de renda que possa, né, utilizar para sobreviver. E na questão emocional, né? Só para ajudar você a beber um pouquinho de água. Pode beber, fica à vontade. E na questão emocional, muitas mulheres ali, por exemplo, que têm um relacionamento, que já tiveram um filho, né? Dentro desse relacionamento, às vezes não têm a coragem de se separarem por conta que tem ali a figura do filho. Mas... ele é o pai do meu filho, eu não posso me separar porque a criança vai crescer sem essa figura paterna. Enfim, mas existem mulheres que se sobressaem, né, em relação a essa questão. Existe também a questão da autoestima. Sim. Fulano de tal não vai me querer, quem vai me querer? Ela está com a autoestima baixa. A autoestima é o valor que você se dá. E quando a mulher está com a sua autoestima baixa, o homem, em geral, ela pensa que não vai, e o homem também pensa que não vai conseguir uma outra pessoa. Acaba estagnados. Isso acontece também muitas vezes porque a mulher já está tão fragilizada, né, dentro daquele relacionamento, que ela acredita que ela tem que estagnar ali, ela tem que parar, ela tem que aceitar o que vier, e tá tudo bem, e o tempo vai passar do mesmo jeito. E principalmente por conta da cultura, né, de antigamente. Eu acredito que muitas mulheres, né, inclusive a igreja diz isso: você casa para não separar, né? E aí, por questões religiosas também, muitas mulheres se mantêm nessas relações e passam a aceitar, né? Houve até uma época, doutora, que o casamento era indissolúvel. Sim. Uma vez casada, para sempre casada. Exatamente. E é isso que prevalece também, às vezes, no pensamento dessa mulher que não quer divorciar.
também, como você falou, sobre o filho, a preocupação com o filho, de ser criado sem o pai. Mas isso aí não é, eu acredito, né? Que não é 100% porque o filho não possa ser criado sem o pai. É a sociedade que vai julgar aquela mulher, né, como uma pessoa menos digna, digamos assim, porque separou do marido, né? E aí a gente entra também até naquele ponto da questão da traição em si, né? Que quando o homem trai, existe um certo comportamento ali, a sociedade quase que aceita, diz que o homem é assim mesmo. Ele é o né? cara, ele, entendeu? Tá vivendo o melhor momento da vida dele e tal. Esses são os estereótipos que existem. Se a mulher faz o mesmo, ela é chamada de uns termos bem pejorativos. Com certeza, e a gente visualiza até que tem homem, né, que realmente chega ao extremo, pratica o feminicídio em eventual situação como essa, porque é a diferença, né? Então a gente enxerga realmente que não tem essa questão de igualdade 100%, né? Sobre a questão do feminicídio, né? A lei está mais dura para feminicídio. O que é que você pode trazer um pouco sobre a lei do feminicídio para quem está nos escutando e assistindo? Eu trago que foi um avanço legislativo muito importante, né? Principalmente porque antes o crime era penalizado de 12 a 30 anos, era uma qualificadora do Código Penal, né? Não era crime autônomo. E aí passava que muitas mulheres eram mortas, considerada só homicídio ali, não ia muito para o homicídio qualificado, que ainda reduzia a pena. E era como se fosse até uma... Eu não sei se eu posso utilizar o termo brecha na lei para punir menos esses agressores, esses homicidas, né? E aí eu considero que foi um avanço enorme, mas que precisa ainda de efetividade. Inclusive, recentemente, eu visualizei no noticiário uma policial feminina que foi morta e, naquele momento, tentaram fazer de tudo para que fosse considerado ali algo menos grave, né? Do que um feminicídio. Só que eu acredito que a lei é para todos, né? Seja quem for, se praticou, tem que ser punido, né? E com isso também, a questão do feminicídio, a progressão demora mais um pouco e esse agressor ele vai passar a ficar mais tempo preso, né? Isso. É interessante, muito interessante, porque eles tentaram forjar até o ambiente, colocaram a arma na mão dela, eu acompanhei aí essa notícia detalhadamente. Vamos sair um pouco do micro e vamos para o macro. Somos a terceira maior população carcerária do mundo. E de cada 10 pessoas que são libertas, 7 voltam a delinquir. Qual é o seu parecer em relação a isso? O meu parecer é que o sistema carcerário ele pode estar, sim, sobrecarregado, né? E errando um pouco nessa questão da ressocialização, né? Porque eu acredito que a partir do momento que você coloca, sei lá, 30, 40 homens dentro de uma cela pequena, minúscula, né? Acreditando que quando ele sair daquele ambiente ali, ele não vai voltar a delinquir, né? É um pouco até utópico, digamos assim, porque você não está dando meios necessários para que essa pessoa ela volte à sociedade, né? Volte a conviver em sociedade. E aí eu enxergo que existem muitas falhas, né? Que a gente visualiza, a superlotação, o encarceramento em massa a todo momento, né? Qualquer coisa ali a pessoa já está presa, sem oportunidades. E eu também enxergo outro detalhe. Vem a questão de juntar demais todas as pessoas. Então, por acaso, um agressor ali de violência doméstica, ele está junto com diversos tipos de outras pessoas que praticaram outros crimes. Então, passa ali que se tornar quase que uma escola, né? Eu acredito muito nisso. Um vai aprendendo com o outro. Vai saindo com múltiplas facetas. Aprendendo coisas ruins, né? Exato. Tem até um projeto do Dr. Reines, né? Que é magistrado e corregedor dos presídios lá de Fortaleza. Atua na primeira vara criminal, também de execuções penais. E ele fala do pena justa,
né? E ele está buscando mecanismos e possibilidades para tentar ajudar, de fato, nessa questão da ressocialização. Dentro dos presídios federais, a cada livro lido diminui 1 ou 2 dias, não é isso, doutora? Exatamente. Mas a não questão é só da ler, né, doutora? Explica tem que isso fazer pra a gente resenha direitinho. Sim, é a questão da remissão, né, da pena. Assim como a leitura, também tem o trabalho, né? O trabalho também é uma forma de remir a pena. E eu acredito muito nisso porque eles saem muitas vezes com a profissão, sabendo fazer tapete, sabendo costurar, sabendo, né? Eles vão conseguir, com certeza, sair com a possibilidade de renda, né? Mas não são todos que querem. A gente sabe que a maioria já está desacreditada, já não tem mais possibilidade, oportunidade. E ainda mais nesse sistema, né? Tão pesado, digamos assim, que passa a... Aí acontece o que você bem falou, né? A voltar a tornar, a cometer crimes. Infelizmente. A lei é para todos, mas às vezes as famílias das vítimas não entendem que a justiça é para todos. E aí, como você visualiza essa questão de muitos não cumprirem a sua pena total? É porque o que acontece? Nós temos diversas leis e muitas não são expostas, né? Existe a lei de execução penal, né? Que ela permite que essa penalização ela seja cumprida, a condenação seja cumprida de forma progressiva. Então, para a sociedade que muitas vezes não sabe dessa lei, acredito que ele pegou 50 anos de prisão, tem que cumprir os 50 anos. E aí existe a lei que faz progredir de forma, né? Dessa forma, como é que eu posso dizer? Mas... Diminuir a pena. Não reduz a pena, reduz, né? só tem uma progressão, a flexibilidade, né? Digamos certo, assim. Desculpa. Então tem o regime aberto, o semiaberto, né? O fechado. E essa progressão, querendo ou não, também ajuda na ressocialização, né? Da pessoa. Então alguém que pegou 50 anos de prisão, às vezes está ali com 30, vai sair só com 80, seria algo, né, muito duro. Muito duro. Normalmente quem tem essa quantidade de tempo de 50 anos cumpre mais ou menos o que em fechado? Assim, eu não consigo te falar 100% com precisão, porque depende do crime cometido. Se foi um crime sem violência ou grave ameaça, a lei diz que é 16% da pena, né? Se não, vai 25% ou 50%. É dessa forma que é aplicada. Então, depende do caso concreto mesmo, para que eu possa te falar com uma precisão. Perfeito. Nós temos aqui a Procuradoria da Mulher, né, como esse órgão que está aí dentro desse protagonismo relacionado à proteção da mulher, mas há um ano atrás, em 2025, a gente teve aqui na nossa cidade de Quixeramobim um crime bárbaro, né, que ocorreu com a jovem Natane. E depois de um ano, depois desse tempo todo e depois de muita promessa, a gente ainda não tem uma delegacia da mulher na nossa cidade. Que foi o que foi prometido. Como você enxerga essa situação? Eu visualizo que é algo que precisa ser efetivado, né? Inclusive o governador do estado prometeu, né? Os gestores aqui do município também, o doutor Cirilo Pimenta, né, prefeito da cidade, juntamente com os demais gestores, eles prometeram e eu acredito que esse ano ainda possa ser cumprido. Certo. Agora sim, não necessariamente a questão da delegacia da mulher, mas ao menos que a delegacia seja 24 horas, né? Inclusive a gente estava falando sobre isso também hoje, no projeto que eu participei da Câmara Mirim, né, que faz parte também da Câmara de Vereadores daqui, e que o Luiz Carlos, ele falou que acreditava, sim, o capitão, chegou a falar que acredita também que esse ano ainda essa delegacia 24 horas pode começar a funcionar aqui no município. Que já seria um primeiro e ótimo passo, né? E depois, futuramente, quem sabe, a delegacia da mulher. Sim. Somos o terceiro maior município em extensão territorial aqui do estado do Ceará. Só perdemos para Santa Quitéria e Itauá. Com o município de Quixeramobim, para o gênero feminino,
é considerado muito violento? Qual é o grau, mais ou menos, de violência em relação à mulher aqui do nosso município? Assim, pelos números que eu tenho acompanhado, né, do Poder Judiciário daqui, de Quixeramobim, e também da própria Procuradoria, eu considero, sim, como muito violento, né? A gente enxerga que 369 medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário somente em 2025 é um número alarmante, né? É um número alarmante. E aí, somado essa questão também da delegacia, né? Que a maioria desses crimes acontece também aos finais de semana. A vítima precisa ir para Quixadá, para realizar a denúncia, registrar boletim de ocorrência. Então, tudo isso, querendo ou não, impede, né? Que a resposta seja dada de forma mais efetiva e rápida. Para o município que tem os seus 85 mil habitantes. E ainda crescente, né? Coisa. Porque Quixeramobim tem muitas perspectivas de crescimento, tanto ainda populacional, porque a gente vê que a cidade tem trazido aí diversos tipos de investimentos, o que vai atrair público de outras regiões para cá, né? Com e certeza. Isso preocupa se a gente não tiver uma estrutura necessária para a proteção das nossas mulheres, para a proteção da nossa sociedade como um todo. Todo ônus tem um bônus, não é isso, doutora? Todo progresso, Sim. infelizmente, anda de mãos dadas com o caos. Com certeza. Temos aqui uma economia que cresce a cada dia, a questão aí do Porto Seco, da faculdade, muita coisa boa. Mas com isso também vem um aumento da marginalidade aqui no nosso município, infelizmente. Vamos falar agora aqui sobre as formas que a mulher pode fazer para denunciar o seu agressor. Foi agredida, quais são os primeiros passos? O primeiro passo, se for assim numa situação de flagrante, tá acontecendo a violência, né? Permanece acontecendo, ou viu alguém sofrer algum tipo de violência, 190, né? Liga para a polícia militar de forma imediata, os policiais chegam e conseguem prender esse agressor. Precisa de, o crime aconteceu há mais tempo, dando um exemplo. Pode procurar a Procuradoria Especial da Mulher, buscar essas informações, essas orientações, né? Posteriormente, vai ser encaminhada para a delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência e também vai ser efetivada todas as medidas necessárias a depender do caso concreto. E essa questão, doutora, do batom na mão, me explica direitinho. Esses sinais, né? Esses sinais que elas podem emitir de uma forma implícita para que o agressor não veja. Existem diversos sinais, inclusive a questão da ligação anônima, né? Falando que está pedindo alguma pizza, alguma coisa nesse sentido. E aí a polícia já consegue entender que é uma forma de pedir socorro e também ajudar nesse sentido. O batom na mão, colocado um xizinho, você consegue estar ali, mas eu acho que ainda chama muita atenção. Às vezes o agressor pode ver e, né, gerar um caos maior. Mas existem diversas formas de você conseguir, né, denunciar. E é muito importante que toda a sociedade passe a ter um olhar mais diferenciado nessas situações. Porque tem aquela máxima, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Mas hoje na sociedade que a gente vive, a gente tem sim que meter a colher. Se você tem medo de se meter de forma direta, faça a gentileza de realizar uma denúncia anônima, liga ali para a polícia, querendo ou não tá salvando uma vida, né? Verdade. Dentro dessa tua trajetória vivenciada, o que é que assim, que você pode contar, claro, né, pra gente, o que é que mais marcou aí nessa trajetória? De atendimentos às mulheres, da busca, né, da efetivação dos seus direitos, o que é que você pode contar aqui pra gente? Sim, a gente acaba pegando diversos casos, né, muito importantes, e eu enxergo que também não é só dor, não é só sofrimento, né? Existe um caso em específico que ele me marcou muito, né, que foi uma mulher que sofreu 17 anos de violência, cárcere privado, todos os tipos de violência, inclusive a sexual, e que ela conseguiu levantar depois desses 17 anos e pedir ajuda. Realizou denúncia, o agressor ele foi preso e durante o período que esteve preso, ela conseguiu fugir e começar a vida, né, em outro município, do zero,
sem nenhum apoio, digamos assim, ou quase nenhum. E essa mulher hoje, ela trabalha na fábrica, né? Conseguiu a independência financeira, conseguiu um apoio, assim, também psicológico, uma ajuda psicológica, porque ela estava muito fragilizada, né? Emocionalmente, principalmente. E eu enxergo que a importância também da procuradoria, né? Porque ajudou, acompanhou todos esses trâmites e a gente viu alguém vencer, né? Assim como tantas outras, esses cursos que a gente tem ofertado. Inclusive, também temos grupos terapêuticos, né, que é de extrema importância, porque as mulheres estão muito abaladas psicologicamente e saem dessas situações de violência, né, de forma inexplicável, assim, que a gente não consegue, né? Por mais que a gente tente falar uma palavra confortável, essas mulheres precisam de total apoio, do acolhimento, do acompanhamento psicológico também. E esse caso me marcou muito, porque ela era mãe de 2 filhos e foi uma vitória para a gente visualizar ela se reerguendo. Hoje, possivelmente, ela não esteja onde gostaria. Está caminhando, mas naquela situação de violência ela não está mais. Doutor, eu queria abordar um assunto sensível, a questão do aborto. A Constituição ampara 3 tipos de aborto, que são bebê anencéfalo, quando a mãe sofre risco de morte. Existe o terceiro, que eu não estou lembrando agora, mas daqui a pouco eu com certeza vou me lembrar. Essa lei continua da mesma forma ou não? Eu acredito que sim, né? É quando a mãe corre risco de vida, quando o bebê é anencéfalo... Estupro. E estupro. São esses 3 também. Casos. Sim, são os 3 casos, né? E é uma legislação muito boa, né? Porque ninguém seria obrigado a permanecer. Eu acho que a mulher cada vez mais tem que poder se posicionar, né? E tomar essas decisões também. Porque eu estava até conversando ontem nessa roda de conversa que eu falei para vocês, que antes a mulher não podia nem fazer uma laqueadura, porque tinha que pedir a permissão do marido. Se não tivesse aquela assinatura, até 2023. Sim, se não tivesse aquela assinatura, ela não poderia ter o posicionamento de dizer quero ou não ter filhos, né? E aí essa situação é muito sensível também do estupro, desses abortos, né? Desculpa. Mas é isso, eu acredito que cada vez mais que tenha essas legislações, ajuda as mulheres, né? Se eu não estou enganado, hoje ela pode fazer com 18 anos. A questão aí da laqueadura com filho e 18 anos. Com certeza, mas a gente observa ainda uma certa resistência dentro do sistema de saúde, né? A gente enxerga que às vezes a mulher chega decidida, olha, quero fazer. E aí, do nada, acontece ali, você tem certeza? Você quer fazer isso? Será que você não vai se arrepender? Você não vai querer ter outro filho, né? Deixa eu te fazer a pergunta, mas é o contrário. O homem, a vasectomia, ele tem essa mesma liberdade? Sim. Ou para o homem tudo é mais fácil? Eu acredito que para o homem tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil, né? E, inclusive, considerando a questão, né, biológica, digamos assim, da quantidade de filhos que pode fazer... seria muito mais viável que o homem fizesse a vasectomia. Inclusive, agora parece que está surgindo aí uns anticoncepcionais para homens, né? E aí sempre vai ajudar nesse sentido. No controle de natalidade. Sim. Em relação agora, doutora, as leis, né, que garantem aí os direitos das mulheres, o que é que ainda há de frágil dentro dessas leis que você poderia destacar? Existe a lei, mas aqui ainda precisa ter uma maior força, essa lei precisa ser revista, precisaria ser reescrita dessa forma. O que você acha aí que a gente ainda não avançou muito? Porque assim, a nossa lei Maria da Penha, de 2006, ela é considerada a 3ª melhor do mundo. Tá entendendo? Ou seja... A gente pede para quem? Ela tem muitos mecanismos, né, extraordinários de proteção à mulher. Eu acredito que a principal situação seria a falta de efetividade mesmo. Então, muitas mulheres passam também a desacreditar, né, das instituições, quando o homem, por acaso, que é preso ali, sai 48 horas depois numa audiência de custódia, né?
E esse controle 100%, se aquele cara que vai sair, ele vai cometer aquele feminicídio ou não, ou vai agredir novamente a mulher ou não, é algo que a gente não pode controlar, né? Mas eu acredito que, tendo a efetividade das leis já existentes, estaríamos numa situação muito melhor, né? Enquanto mulher. Por que a audiência de custódia é tão maleável, doutora? Isso é verdade. Na verdade... Ela só protege o agressor. É porque a audiência de custódia, na verdade, ela é principalmente para visualizar se teve situações de abuso de poder, né? Alguma situação nesse sentido, de agressão contra os presos. Mas muitos advogados, eles passam também a aproveitar a oportunidade para pedir ali a liberdade provisória, a revogação da prisão preventiva. E aí fica a critério do Poder Judiciário, né? Analisar o caso concreto para decidir se aquele réu, ele pode permanecer e responder o processo em liberdade, né? Voltando à questão aqui da Maria da Penha, que ela foi tentada a ser assassinada por duas vezes, né? O marido dela atirou nela, que deixou tetraplégica, e na segunda ocasião tentou matá-la de forma eletrocutada, e mesmo assim ela sobreviveu e hoje é uma entusiasta aí das mulheres no nosso Brasil. É uma mulher extraordinária, né? Uma mulher que está na luta ainda, está viva e buscando sempre a justiça, né? E levantar outras mulheres também. E falando disso, recentemente teve até a responsabilização novamente. O marido dela, o ex-marido dela, se tornou réu, né? Novamente, em processos judiciais pela questão da misoginia, né? Por estar tentando atacar a todo momento ela novamente. Doutora, eu vou agora trazer aqui uma pergunta, porque é um assunto bem recente. Aconteceu na televisão ao vivo, o apresentador Ratinho fez duras críticas relacionadas à deputada Érica Hilton por ela ser uma mulher trans e que está presidindo, né, a Comissão de Direito das Mulheres. E aí, eu gostaria de saber sobre se a mulher trans ela tem os mesmos direitos da mulher cis, né, na Lei Maria da Penha. Com certeza, né? Todas as mulheres, né, elas são iguais e tem sim a proteção da Lei Maria da Penha. Inclusive, eu vi até um discurso agora recente da Damares, né, onde ela também parece que não gostou dessa nomeação e chegou a falar que aquele cargo deveria ser ocupado por mulher nascida mulher, e não, né, por uma mulher trans. E eu achei muito desrespeito, preconceito. Alguns contextos também se tornam até a questão da misoginia, né, a violência política de gênero que a gente enxerga. E tem sim a proteção da Lei Maria da Penha, como qualquer outra mulher. Ela é mulher. Perfeito. E agora, vamos aqui, supor, né? Uma mulher trans e vive com uma mulher cis. Como que a lei ela vai estipular as garantias para aquela que foi agredida no relacionamento? Vamos aqui supor, a mulher trans agrediu a mulher a mulher cis, desculpa, no seu relacionamento. A mulher responde pela Maria da Penha, a mulher trans? Pode responder pela Lei Maria da Penha, né? O delegado ele vai avaliar ali naquela situação, naquela relação de afeto, quem é a mais vulnerável, quem é a considerada mulher, ou se forem as duas mulheres, né? Ela pode sim responder. A Lei Maria da Penha, ela protege. E quando não tem essa relação, como é que se comporta na questão da lei? Aí a gente entra no âmbito do Código Penal, né? Que vai responsabilizar ela por o ato que cometer, né? Certo. Então, pode ser uma lesão corporal, pode ser uma agressão física, a depender do contexto da situação, o Código Penal que vai prevalecer nessa situação. E em relação ao nome social? Legal. Elas podem mudar, né? Podem chegar no cartório a partir dos 18 anos, né, de uma forma simples, menos burocrática, pode sim estar registrando e fazendo essa modificação do nome. E o SUS
E o SUS? E o SUS? Vocês estão aqui afiados. E o SUS tem até a questão da cirurgia da redesignação sexual, mudança de sexo, garantido pelo SUS, o maior programa social médico do mundo. É muito importante, né, que essas políticas públicas estejam acontecendo, né, e garantindo todos esses direitos a todas as mulheres, né? O que eu ia falar é que quando ela traz, né, a questão do nome social, que hoje, a partir dos 18 anos, pode fazer essa mudança. Eu sou professor e nas escolas, pelo menos do estado, né, nós temos casos, né, em que há a mudança no nome na frequência do nosso estudante. Isso, claro, com a concordância dos pais, dos responsáveis, porque ainda são de menores, mas há também, né, essa possibilidade já de aquele estudante, aquela estudante ser identificado da forma como ele se identifica ser, né? Eu acho isso super importante, né, para evitar o preconceito, né? Se essa pessoa se reconhece daquela forma, é importante que toda a sociedade respeite, né? E evite o preconceito. E a doutora Maísa já foi alvo de algum tipo de preconceito? Que você possa partilhar conosco, claro. Não, graças a Deus eu não tive esse preconceito. Eu acredito que existe, me permita, que existe a misoginia, né, o preconceito pelo fato de você ser mulher. Exatamente, é o ódio contra as mulheres, a aversão, né? Exatamente. Isso aí é evidente, a gente tem uma certa preocupação, né? Porque muitas pessoas passam a observar que, às vezes a mulher está se tornando independente, está crescendo profissionalmente, e tem alguns homens que não aceitam, né? Acredita que podem interferir nesse sentido, ou que as oportunidades são muito diferentes, o que a gente sabe que mas uma situação mesmo, assim, de ódio por eu ser mulher, graças a Deus, até hoje, eu não enfrentei e espero não enfrentar. E como você imagina no futuro? Imagina igualdade, equidade de gênero? É isso que a gente busca e luta todos os dias para acontecer, né? Eu acredito que de forma conjunta, homens e mulheres, né, dando as mãos para esse propósito, pode existir sim essa questão da igualdade e equidade. Existe até agora no Senado, não sei se é do seu conhecimento, uma lei que está tramitando que vai premiar os homens que fomentarem essa questão, né, do amparo à mulher. É importante esses incentivos, né? Eu que trabalho muito com mulheres, né? Ontem, numa conversa informal, eu visualizei a necessidade também de estar levando todas as informações para os homens. A Procuradoria Especial da Mulher, juntamente com a minha equipe lá, a gente fez um trabalho voltado para os homens, só que eu enxergo que cada vez mais isso tem que continuar, né? Porque a gente, querendo ou não, prioriza muito as mulheres, muito esses ambientes, e o homem, ele precisa ter a conscientização, até porque o agressor é ele, né? Sim. São os homens que estão matando as mulheres. Então é isso que a gente tem que tentar mudar e conscientizar. E a gente também não pode demonizar toda a classe, né? Em toda regra tem as suas exceções e toda unanimidade é burra, não é isso, doutora? Com certeza, e eu fico muito feliz quando eu encontro com homens, né, que realmente levantam a bandeira das mulheres, que lutam de forma conjunta também, respeitam suas mães, suas filhas, suas esposas, né? E eu também tenho um grande exemplo, né, na vivência do dia a dia, por acaso, do Dr. Igor Martins, presidente da Câmara. Eu visualizo que ele apoia a Procuradoria, dá total autonomia, né, para que todo o serviço seja realizado com total imparcialidade. E assim como ele, né, o prefeito da cidade, o vice-prefeito também, e tantos outros homens, né, que apoiam mulheres. Eu acho que tem que ser assim, porque a luta já é bastante desigual. Então, se somente as mulheres lutarem sozinhas, né, muitas vezes sem o apoio até dos próprios maridos, né, vai ficar muito mais difícil, muito mais longe da conquista. Que bom que tem autoridades que endossam essa causa. Eu fico feliz com isso. Perfeito. A gente está
encerrando, não, nosso podcast, meu querido. Já passou uma hora rápido. Foi rápido. Passou uma hora já? Já, queridão. Olha aí. Foi-se embora os nossos 60 minutos. Quando a conversa é boa, quando a conversa flui, ela passa rápido. E a gente faz o quê? A gente diz... acabou. Mas antes da gente realmente encerrar o nosso podcast, gostaria que você trouxesse, como mulher, né? E como procuradora, uma mensagem para as mulheres de Quixeramobim. A mensagem que eu trago é que não silenciem, ultrapassem essa barreira do medo, realizem as denúncias, porque nenhuma mulher merece viver em situação de violência. Perfeito. Alguma pergunta que nós não fizemos que você gostaria que fosse feita? Eu acredito que... Contemplou tudo, né? Com A certeza. gente perguntou, foi demais. Perguntaram sobre diversas situações aqui que são temas extremamente sensíveis, né? E que a gente também precisa tratar. Sim. E fiquei muito feliz de estar sendo entrevistada por homens, viu? Alguma rede social que a nossa audiência possa procurar, né, para ter acesso sim, a esse seu trabalho? Sim. A Procuradoria Especial da Mulher, né, que é PEN Quixeramobim, tá nas redes sociais também, é só buscar, sigam. Também tem o meu perfil pessoal, que é dra.maísa.rabelo, né? Podem estar seguindo e eu acho super importante que vocês acompanhem, né, todo o conteúdo que é postado. Então, doutora Maísa, agradecer pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no nosso podcast. Para a gente foi uma honra recebê-la, você trazer todos esses assuntos com uma leveza, com conhecimento. E isso ajuda a quem está em casa a compreender melhor sobre os seus direitos, principalmente as nossas queridas mulheres, mas que os homens também saibam, né, dessa importante causa que é o direito da mulher. E fazer com que essa sua mensagem ela perpetue, né, pelas nossas ondas do rádio, verdade, pela nossa TV, pelo nosso podcast lá no streaming do Spotify, enfim, por todos os cantos que a gente tem uns cortes também lá no TikTok. Enfim, bem bacana. Estamos em todos os lugares. Multiplataforma. Grata satisfação te receber aqui no nosso No Ar. Que essa conversa seja replicada, que outros momentos como esse possam ocorrer de esclarecimento, de prestação de serviço e sucesso. O sucesso de vocês, com certeza, é o nosso sucesso. Muito obrigada, a satisfação é minha. É isso, Hércules. Acabou-se mais um podcast. Acabou rápido dessa vez. É que nem lá no interior. Acabou-se o que era doce. Pois bem. E com essa doçura toda a gente vai encerrando o podcast no ar. Você que está aqui com a gente, ficou até o finalzinho. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Foi muito bom ter você durante esses 60 minutos. E não esquece de acompanhar, está multiplataforma, né? Então você pode ver a gente, ouvir a gente, onde você quiser. Tchauzinho, até a próxima semana com mais uma edição. Valeu demais! Coraçãozinho para vocês,